E olha, em meio a essa tentativa de reagir ao tarifaço de Donald Trump imposto a produtos brasileiros que chegam lá nos Estados Unidos, o governo busca abrir novos mercados pelo mundo, em especial para os principais produtos afetados, pela taxação de 40%, casos da carne, do café, por exemplo. Apesar disso, essa nova boa química entre Lula e Donald Trump pode levar a uma trégua do tarifaço. Nesse caso, o preço da carne e do café poderia voltar a subir por aqui. Sobre esses assuntos, a gente conversa agora com Vicente Isotti, sócio-diretor da Pine Agronegócio. Seja muito bem-vindo, Vicente. É um prazer ter você aqui. Obrigado, muito bem. Também um bom dia a todos aí que estão nos acompanhando. Vicente, a gente acompanha agora esse novo momento da relação entre Lula e Donald Trump, com o presidente norte-americano dando parabéns para o presidente Lula. O fato é, nada aconteceu ainda. As tarifas estão mantidas, os produtores ainda estão sendo penalizados com essa sobretarifa de 40% impostas a alguns produtos, que não entraram naquela extensa lista de 700 itens em exceções. O que a gente pode esperar exatamente desse comportamento? Evidentemente, traçando diferentes cenários, em que o café e a carne, por exemplo, entrem na lista de exceções, em que se extingua essa sobretarifa de 40%. Quais são os cenários desenhados hoje e o que a gente pode mensurar exatamente como impactos? Primeiro ponto é que no caso dos Estados Unidos, falando especificamente desses dois itens, carne e café, são os dois principais itens de peso no sentimento ao consumidor. Então, quando a gente analisa ali a importância do café para o produtor brasileiro, vendendo café para os Estados Unidos, a gente entende a nossa relevância, entende a relevância também do importador americano. Porém, aqui no Brasil, não é porque não se exportou para os Estados Unidos que sobrou muito café e por isso o café na ponta ali, no varejo aqui no supermercado caiu. Já no caso dos Estados Unidos, como não se tem uma oferta local relevante, é praticamente insignificante a produção de café dos Estados Unidos, você teve um aumento inevitável ao consumidor. Um aumento pela questão do próprio contrato futuro de café, diferenciais e entre outros itens que formam o preço do café, mas também você teve o impacto das tarifas. Então, o café para o consumidor americano teve impacto não somente das tarifas brasileiras, mas também de outros países produtores. E isso está, de certa forma, incomodando o governo americano. Nós temos tarifas de 20% sobre o café que os Estados Unidos importa do Vietnã, 19% para a Indonésia, que são ali dois fornecedores muito importantes de café robusta Conilon. Para o Brasil, uma tarifa adicional de 40%, sobre os 10% já existentes, perfazendo aí 50%. E no caso, o café hoje arábica mais barato que os Estados Unidos conseguem comprar é o colombiano. Mas ele não é o café mais barato porque você tem uma qualidade percebida pelo comprador expressa através dos diferenciais maior do que o café brasileiro. Então, é inevitável que o consumidor americano sofra realmente esse impacto, Na questão das carnes, a gente já tem uma dinâmica um pouco diferente. O produtor americano, o pecuarista americano, ele é muito relevante dentro do mercado global de carnes. Ele tem uma oferta sendo ofertada na oferta doméstica muito relevante, mas ainda assim ela é insuficiente pelo tamanho da demanda. Então, a importação de carne pelos Estados Unidos é algo que é normal, Você precisa dessa importação para poder equilibrar esta dinâmica. Porém, quando a gente olha somente para o mercado doméstico americano, eles se encontram num ciclo de pecuária de alta. O que seria isso? Nós temos uma dinâmica onde o preço do bezerro ele segue aumentando, ele é mais alto do que o custo de reposição do boi gordo e com isso as margens do pecuarista ficam muito estreitas. Você tem a retenção das fêmeas, mas ao mesmo momento você não tem um aumento do plantel de gado porque a margem é muito ruim. Então a dinâmica interna dos Estados Unidos já é uma dinâmica altista para o preço da carne. E ainda você vem com a tarifa adicional do Brasil, que é a carne proteína mais barata do mundo em toneladas, Então isso prejudica completamente o consumidor americano, tanto pelo ciclo pecuário de alta do mercado doméstico, dos pecuaristas, produtores americanos, quanto pelo lado das importações. Então, não está tendo alívio aí para o consumidor americano em nenhum desses dois itens.
Eu vou querer voltar a conversar sobre a carne, né, aprofundar um pouco essa discussão, principalmente para os frigoríficos brasileiros, mas eu queria voltar a conversar sobre o café, porque você citou, por exemplo, o café colombiano, né? A gente tem visto uma relação também bastante arredia de Donald Trump, do governo norte-americano, com a Colômbia, inclusive os Estados Unidos aplicando sanções ao presidente da Colômbia, Gustavo Petro. E aí eu queria entender exatamente nessa balança que a gente tem acompanhado de tensões comerciais e, evidentemente, diplomáticas. O café brasileiro, então, ele volta a ser mais atrativo para o mercado norte-americano, dada também essa pressão inflacionária, né? Mais de 20% de variação dos preços do café para o consumidor no mês de agosto, em comparação com agosto de 2024. Queria entender, há uma perspectiva exatamente prática e técnica de que manter essa tarifa sobre o Brasil seria inviável? Olha, é inviável por dois fatores. Primeiro, que a Colômbia não tem o volume de café para ofertar para os Estados Unidos, o qual o Brasil tem. Estados Unidos importou algo próximo a 7 milhões de sacas de café arábica no ano passado, e a produção total do café arábica da Colômbia vai ser algo próximo a 13 milhões de sacas. Então é impossível a Colômbia ela conseguir importar exportar, né, todo o seu café, já que você tem já outros players, né, na América, por exemplo, do Sul, você tem a Europa, você tem a Ásia, você tem até países do continente africano que importam esse café especial da Colômbia para bebidas especiais. O café brasileiro é um bom café, mas você tem em volume um café muito bom e de realmente capacidade de atender o mercado, né? A demanda do mercado internacional. Então, o café brasileiro é bom e tem volume. O mercado colombiano, você tem uma percepção de café mais fino, mas num volume muito menor. Então, esse é um primeiro ponto. A Colômbia não consegue atender toda a demanda dos Estados Unidos. Segundo ponto, que é muito relevante para esse contexto, é que essa crise, né, entre Estados Unidos e Colômbia chegou num momento onde os Estados Unidos já precisariam migrar as suas compras para o Brasil para atender esse volume, já que os estoques que existiam nos Estados Unidos de cafés brasileiros, eles estão chegando praticamente em seu nível crítico. Então precisa ser reposto esse café. E aí você tem uma questão de que a Colômbia pode receber uma tarifa adicional, ao mesmo momento que o Brasil pode ter essa tarifa adicional sobre o café retirada. Então isso seria uma vitória, né, entre aspas, para o Trump, o qual poderia, de certa forma, amenizar a inflação sobre o café. Contudo, é uma vitória que ele mesmo provocou a crise, né? Então, não é bem uma vitória, mas a narrativa sempre vai encontrar alguma forma ali de fazer essa cobertura. No caso do Brasil, vai encontrar, né? Se os Estados Unidos vier comprar com volume café aqui no Brasil, vai encontrar um mercado muito apertado, de pouca disponibilidade de café arábica. Então, de certa forma, caso isso ocorra, né, taxação sobre a Colômbia, retirada da tarifa adicional sobre o Brasil e a demanda americana vindo recompor os seus estoques aqui no Brasil, gera um viés, de certa forma, altista para o preço do café arábica. Então, isso pode gerar, de certa forma, em algum momento, um processo de inflação de novo ao consumidor aqui brasileiro. Vicente, falando agora sobre a carne, né? A gente acompanhou essa abertura do mercado de carne para a carne brasileira envolvendo o México, uma expansão também dos negócios no Oriente Médio para as exportações de carne brasileira. Eu queria entender exatamente essa busca por novos parceiros, a possibilidade da chancela e da entrada em vigor, né, do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, também com essa perspectiva de um incremento do ponto de vista das exportações de carne brasileira para a Europa, mas também entender qual que é a sensibilidade maior das empresas, porque a gente sabe, por exemplo, que a JBS, né, da JIF, tem uma estrutura produtiva bastante significativa nos Estados Unidos. Eu queria entender exatamente essas particularidades, né, principalmente pensando nos grandes frigoríficos, com agora a MBRF, essa fusão da Marfrig e da BRF, expandindo também seus negócios no Oriente Médio. Queria entender qual que é o nível de exposição e de oportunidade para cada uma dessas empresas. Vamos lá, vamos primeiro dar uma contextualizada sobre esse contexto da carne, tá? O Brasil, ele sim, buscou novos mercados, a gente está tentando fazer a abertura do mercado japonês, né? O qual seria muito bom para a pecuária brasileira, né? A gente teria aí uma demanda internacional de um player importante, relevante, chegando no Brasil com mais volume.
Também houveram acordos com outros países, tanto asiáticos quanto, por exemplo, também você bem citou a questão do México. A gente tem aí uma condição de oferecer mais carne realmente ao mercado internacional. Lembrando, o Brasil tem a carne, né, a tonelada mais barata dentre os principais players. Então, por que então que o preço, né, da carne não sobe, né? Já que a gente tem a tonelada mais barata e a gente deveria ter essa demanda aqui no Brasil. Não sobe porque o nosso mercado referente à carne, ele é muito voltado ao consumo doméstico. Então, o peso maior do preço da carne está no mercado doméstico por hora. Por isso que a gente tem a exportação daquilo que é excedente da nossa demanda, tá? Outro fator relevante também é que essa abertura de novos mercados, ela é positiva, ela vai fazer com que a gente tenha mais demanda pela carne brasileira, mas ela é uma mudança, de certa forma, estrutural, ela demanda tempo. Você precisa criar nova produção, você precisa criar questões de acordos fitossanitários, logística, não é uma mudança que ocorre assim da noite para o dia. E no caso dos Estados Unidos, ele era o nosso, aliás, ele deve voltar a ser, né, o segundo maior comprador desta carne brasileira. Primeiro comprador, mas com uma diferença muito grande, é a China. Então, com a saída dos Estados Unidos e a entrada desses outros players, né, comprando a carne brasileira, a proteína brasileira, a gente não teve um impacto nem de redução de preço, nem de alta. Agora, se os Estados Unidos voltarem a comprar, o que provavelmente ocorrerá é, sim, uma leve alta, mas nada muito expressiva, já que o volume comprado pelos Estados Unidos, não é tão relevante assim quanto, por exemplo, a demanda chinesa. Agora, claro, todo novo mercado que o Brasil abre é bom para as divisas, é bom para o sistema de produção pecuário, é bom para o cenário do PIB e do agronegócio. Então, são notícias positivas, mas com uma dinâmica completamente diferente. Essa abertura de mercado, Estados Unidos voltando a comprar, não deve gerar inflação ao consumidor num primeiro momento. Conversei com o Vicente Zotti, sócio-diretor da Pine Agronegócios. Vicente, muito obrigado pela oportunidade, pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Maré. Eu que agradeço, ficamos sempre disponíveis. Mas também, um abração.